O nosso território é Bauru, amém? O nosso campo é Bauru. Nós recebemos do Senhor também um chamado. E o Senhor, na sua generosidade, nós não precisamos sair das nossas casas, não precisamos nos ausentar da cidade. Para cada um Deus tem um chamado. Então existem aqueles sim que são levados a campos diferentes, mas nós estamos aqui dentro de uma oportunidade, no nosso lar, nas nossas atividades, no seu trabalho. Você tem a oportunidade de exercer essa tarefa missionária, amém? Então, a glória que falamos é a Shekinah de Deus que vem para abastecer, revestir a igreja do Senhor. E como nós estamos num período muito oportuno, nós vamos ver pela palavra, para semearmos os nossos projetos. Nós vamos também hoje, assim como nós fazemos todos os anos, no terceiro domingo de novembro, dar aqui a abertura, né? Vamos fazer essa declaração profética sobre a vida da igreja para o projeto de vida de 2026. Amém? Então eu quero compartilhar uma palavra sobre isso. Abra comigo a Bíblia em Gênesis, no capítulo 12. Amém? Pastor, obrigado pelo celular aqui, ó. Passa para o pastor para mim, por favor. Aqui, tá? Capítulo 12 é um capítulo bastante conhecido, mas o Senhor me trouxe revelações novas, muito diferenciadas. Eu louvo a Deus por isso, porque eu creio que está dentro do alinhamento com o propósito que Ele tem para a nossa vida e para essa igreja. Então, Gênesis, o capítulo 12, nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 8, amém? Acho que todos encontraram, porque o primeiro livro, né, é muito fácil. Diz assim: Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O verso 3: Eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor havia lhe dito, e foi com ele Ló. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Saraí, sua esposa, e a Ló, filho de seu pai, de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e todas as almas que se lhe acrescentaram em Harã. E saíram para irem para dentro da terra de Canaã. Chegaram dentro da terra de Canaã. E passou Abrão através daquela terra até o lugar de Siquém, até a campina, com os bosques dos carvalhais de Mamre. E os cananitas estavam na terra. E o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: a tua semente darei esta terra. E ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Verso 8, o último verso que nós vamos ler. E Abrão moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda. E tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Só um parênteses aqui, que não faz tanto tempo assim que preguei para vocês, falando sobre Jacó. E esse verso 8 é um verso que eu preciso inserir naquela mensagem. Lembra quando eu disse que aquele lugar que Jacó se deitou, já tinha um portal espiritual aberto ali para os céus? Não por outra razão, senão porque o seu avô Abrão já tinha erigido um altar a Deus. Todo lugar que nós marcamos com adoração ao Senhor, queridos, há mais facilidade para a manifestação dos céus. Abre-se um canal, o próprio Deus abre um canal para a manifestação do céu naquele lugar. Então, como esse versículo fechou a minha leitura, eu não podia deixar de fazer esse parênteses para vocês. Agora, vindo para a nossa mensagem de hoje,
nós observamos aqui, eu vou dar um pouquinho, depois eu falo para você o tema, porque aí vai fazer mais sentido para você o tema. Nós relembramos essa passagem que é bastante pregada e ministrada, e fala dessa chamada que o Senhor fez para Abraão. E você nota que capítulo 11, Abraão estava, finalzinho do capítulo 11, Abraão estava já não mais em Ur, onde ele recebe a chamada, mas em Harã. Porque quando Abraão sai de Ur, o capítulo 12 começa dizendo o que o Senhor havia dito a Abraão. O Senhor já havia falado com ele. E quando ele sai de Ur dos Caldeus, a ordem que Deus está ratificando aqui é: sai da terra da tua parentela. Mas Abraão vem ainda na companhia de Terá, seu pai, e de toda a sua família. Interessante que quando Terá sai de Ur dos Caldeus, ele sai com um projeto de chegar a Canaã, mas ele para em Harã, no meio do caminho, e desiste do projeto. Então aqui, queridos, uma primeira atenção que nós devemos prestar: tudo que nós começamos e não concluímos cria um ciclo nas nossas vidas de inconstância. E Tiago escreve sobre a inconstância. É um problema de alma, é o ânimo dobre. Tudo que leva a palavra ânimo está ligado à alma. Ânimo dobre. O que é o ânimo dobre? As pessoas hoje definem assim: é uma bipolaridade, né? Um dia está com tudo, outro dia com nada. Um dia eu vou, outro dia já não vou mais. Vamos, porque nós vamos conquistar, nós vamos arrebentar. No outro dia, não, acho que eu quero largar tudo. Isso é o ânimo dobre. Se isso ocorre em nossas vidas, nós devemos combater. Nós não podemos aceitar. Nós não podemos nos conformar e dizer: porque estou cansado, porque realmente as coisas não dão certo. Não. Nós não podemos aceitar o ânimo dobre. E aqui, isso acontece com Terá. Ele já vem com muita tristeza, perdeu o seu filho, Harã, né? Inclusive, algumas linhas vão dizer que ele mesmo lança o nome sobre a terra como Harã, para homenagear o filho. Outros dizem que a terra já tinha esse nome, e isso não é relevante para nós, é só um dado. Mas fato é que Terá para em Harã. E Deus então ele vai chamar a atenção de Abraão. Você não concluiu, você não chegou ao fim, você nem iniciou o projeto que eu tenho para a tua vida. E aí nós vamos ver então no capítulo 12 o Senhor fazendo esse anúncio para Abraão: sai da terra da tua parentela. E como eu dizia, nós ouvimos muitas vezes essa mensagem, mas o que o Espírito de Deus quer chamar a nossa atenção hoje é o termo que o Senhor usa no texto original, tá? Quando o Senhor fala com Abraão assim: sai da terra da tua parentela. Se você ler no original e nós transliterarmos aqui, porque nós não vamos pronunciar isso no hebraico, transliterarmos do hebraico para o português, você vai ouvir o Senhor dizendo para Abraão assim: lek lehá. Fala comigo: lek lehá. As irmãs vão lembrar do leque de, né? Mas não é esse. Lek lehá. E dentro desta palavra existe uma revelação muito importante para o nosso coração. Lek lehá significa o seguinte, queridos: saia para ti mesmo, saia para o teu próprio benefício, saia para o teu propósito. Lek lehá significa tudo isso, porque quando a gente lê em português, a gente fala assim: puxa, Deus está mandando ele sair do meio da família dele. Isso não é fácil. Por que será que Deus está mandando ele sair do meio da parentela? Também existe um porquê, a gente rapidinho vai passar por isso, porque várias vezes a gente já falou. Mas o diferencial para nós é prestarmos atenção que o chamado de Deus é para o nosso próprio benefício. Toda vez que Deus diz: saia deste lugar, é para o nosso benefício. Saia dessas amizades, é para o nosso benefício. Saia dessas conversas, é para o nosso benefício. Saia dessas emoções, é para o nosso benefício. Saia desses sentimentos, é para o nosso benefício. E quando a gente fala em projeto de vida, o Senhor está dizendo: saia do conforto, do comodismo, daquela vida costumeira, é tudo assim mesmo, daquele pensamento que já começa a permear sua mente, que vem da cultura do mundo.
nasci desse jeito, não dá certo, alguns pontos do meu projeto não se realizaram nesse ano, eu acho que eu nem vou fazer projeto para o outro ano. E o Senhor está dizendo para você, saia do meio desses pensamentos. Saia da apatia, saia da inércia, saia da frieza, de tudo aquilo que atrapalha a sua vida. Saia, esse é o chamado de Deus, para que você se posture, se levante. O projeto de vida é uma espécie de convite para sairmos, irmãos, do lugar da inércia, da incredulidade, da letargia, um convite para uma tomada de posição para o nosso próprio benefício. Porque quando o Senhor diz para Abraão, isso significa saia para o teu próprio propósito. Deus tem um propósito personalizado para cada um de nós. Eu falei, é até redundante. Personalizado já é o quê? De acordo com o perfil de cada um. E antes que qualquer projeto esteja em nosso coração, ou antes de qualquer projeto do nosso coração, é preciso lembrar que existem projetos dele para a nossa vida. Davi diz assim, escrevendo em Salmos, ele diz assim, todos os meus dias o Senhor escreveu. Todos os meus dias estão escritos no teu livro. E nós estamos muito habituados a lembrar, a lidar com o livro da vida e a lembrar deste livro quando a gente convida alguém a receber Jesus. A gente diz para a pessoa, o seu nome vai ser escrito no livro da vida, não é assim? E é verdade, mas o livro da vida abarca muita coisa, meus amados. Está lá escritos os caminhos, estão lá escritos os projetos que Deus tem para cada um de nós. E eu não quero dizer nesse sentido sobre aquela linha de predestinação, então isso aconteceu, porque tinha que acontecer, porque Deus fez assim. É preciso entender o equilíbrio. Deus escreveu projetos maravilhosos. Isaías 55, ele vai dizer, porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Entretanto, o Senhor nos deu algo que Ele jamais tirará, é o livre-arbítrio. E por que Ele jamais tirará? Porque livre-arbítrio está ligado à liberdade. E hoje nós estamos vendo tantas questões, né? A gente vê mundo afora tantas questões, mas estamos vendo dentro do Brasil tantas questões, irmãos. E a gente ouve algumas pessoas dizendo assim, a liberdade é tão importante, ou talvez mais importante do que a vida, porque sem liberdade não existe vida. Então a gente começa a entender por que Deus não toma o livre-arbítrio de ninguém. O livre-arbítrio é o poder da escolha. Então o Senhor, Ele tem planos maravilhosos. Andando dentro da vontade perfeita de Deus, vivemos esses caminhos e esses planos. Contudo, nós temos o livre-arbítrio. E quando uma pessoa não quer viver dentro da vontade perfeita, ela entra em outro caminho chamado vontade permissiva. Então aí, andando fora do caminho da vontade perfeita, ela vai abrir brechas, legalidades, e vai haver uma colheita sobre a vida dela. E muitas vezes ela vai dizer assim, por que Deus permite? E você consegue explicar por que Deus permite. Vontade permissiva não é a vontade de Deus mesmo, né? A gente tem o nome vontade ali, a vontade de Deus é que os planos dele prosperem na vida de uma pessoa. Mas a própria pessoa impôs a sua vontade. Por isso é a vontade permissiva. O Senhor simplesmente, Ele permitiu. Então a chamada do Espírito Santo para nós hoje é para observarmos isso. Existem projetos no coração de Deus para cada um de nós. Essa foi a chamada dele para Abraão. Abraão, ele era Abraão ainda, né? Abraão, sai para o teu propósito. E você vai ver que lindo, porque o próprio Deus descreve para ele o projeto. Mas antes disso, deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor faz essa chamada e diz para ele, sai para o teu propósito. Só que a fé, queridos, nunca é um salto no escuro. Tome muito cuidado com isso. A fé nunca é um salto no escuro.
eu vou lá e vou fazer essa conta, eu não sei, eu vou pela fé, depois eu vejo. Isso não é fé, né? Isso é uma incoerência. Eu não sei muito bem se é isso, mas eu vou tomar essa decisão pela fé. Às vezes, nós colocamos o nome fé quando nos falta qualquer item importante para uma decisão, para assinar um contrato, para fazer alguma coisa, para dizer um eis-me aqui, a gente coloca a tarja de fé. Mas a fé nunca é um salto no escuro. Você quer ver uma coisa? A gente pegar por excelência a definição de fé na Bíblia, Hebreus capítulo 11 e verso 1. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo fisicamente, mas eu espero. Tá? Pastora, lá não está escrito não vejo fisicamente, porque já está intrínseco na frase, eu espero. Eu espero por aquilo que eu já vi espiritualmente. E como é que eu vi espiritualmente? A palavra de Deus me trouxe como promessa. Eu recebi do Senhor. É assim que Paulo fala, eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Então, a fé, ela é o firme fundamento. Veja, ela é fundamento. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque em Gênesis, o capítulo 12 e o verso 2, o Senhor abre um projeto para Abraão. Aqui, ó, ele abre e fala assim: Abraão, é isso aqui. Põe o verso 2 para nós, Alexandre. Olha lá. Sai, leva, sai para o teu propósito. E aí, às vezes dizem assim, ele não sabe qual é o propósito, ele não sabe. Olha ali, Deus abriu o projeto e falou para ele assim, ó, o projeto farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Deus escreveu o projeto e Deus trouxe para Abraão, foi isso que eu escrevi sobre você, Abraão. Vamos, saia para o teu próprio propósito. Então, queridos, isso é muito importante de observarmos. Projeto de vida não é eu chegar agora no final do ano e de repente, como um sorteio, eu falar, que coisa maravilhosa, olha, Deus me deu essa folha, eu posso pedir o que eu quiser, aí sem nenhum fundamento. Eu quero ficar milionário, eu quero casar com aquela pessoa que não tem nada a ver com o projeto de Deus, é só aquilo que eu projetei aqui. Eu quero também viajar muito. Irmãos, tudo que eu estou descrevendo, às vezes eu sei que é um sonho de uma pessoa por muitos anos. Eu não quero dizer que você não vá sonhar, mas eu quero dizer que precisa ter fundamento. Qual foi a primeira coisa que eu citei? Se tem coisas assim que são muito comuns, né? Quer ficar milionário? Primeiro, você conhece na Bíblia que riqueza sem propósito não é bênção? Ou você sabe por que você quer ser milionário? Você sabia que a riqueza tem um propósito chamado generosidade? Enfim, e aí a gente dá umas 3 mensagens falar sobre isso. Eu quero casar com a pessoa, né? Uma pessoa linda, a pessoa, parece aquele artista. Você sabe fundamentos sobre o casamento, o que é importante, o caráter de uma pessoa. Então, o projeto de vida, ele não é uma loteria, não é um sorteio. Aqui eu posso pôr o que eu quiser. Por quê? Porque existe um trabalhar de Deus, queridos. O que o Senhor está fazendo para Abraão é uma chamada para um projeto. E como Abraão se relacionava com Deus, como você vai ver, Deus tem essa abertura para mostrar para ele o projeto. Diga para mim, não é um projeto lindo, gente? Quem não quer receber um projeto desse? Quem não quer receber um projeto desse? Em Gênesis 12, Deus fala ou mostra para Abraão qual seria o propósito para a vida dele. E está chamando saia. Esta saída é o encerramento de um ciclo, de uma estação de Deus na vida dele, para iniciar algo novo, um novo ciclo, uma nova estação. E aqui o Espírito de Deus quer que atentemos para a importância de conhecermos os propósitos, os decretos que o Senhor tem a nosso respeito.
que estão escritos lá no seu livro. É importante que nós estejamos nos relacionando com Deus para conhecer isso. Veja, errar significa sair para o teu próprio benefício. O propósito de Deus é bom, né? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus fala isso com o povo lá no cativeiro, né? Acabei de citar aqui Jeremias 29. Agora há pouco falei de Isaías 55, porque meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Agora lembra, a fé não é um salto no escuro. Se Deus, em Gênesis 12:2, Ele abre para Abraão e fala aqui, ó, esse é o meu propósito para a sua vida, isso é sinal e confirmação de que Abraão já se relacionava com Deus. Então, em Gênesis do 1 até o 3, o próprio Deus está descrevendo para ele. É diferente de Abraão chegar e falar, Deus, eu vou fazer um projeto aqui, e eu queria. Abraão nem pediria um filho. No projeto que Abraão fizesse, não teria um filho, porque Saraí era estéril. E a esterilidade não tinha uma saída. Ele nem pediria um filho. Então, às vezes, quando se fala assim, mas eu tenho tanta coisa aqui no meu coração, querido, o que você tem no seu coração não se compara com o que Deus preparou para você. Paulo escreveu aos Coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais subiu ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então, o plano de Deus é sempre melhor. Há alguns anos atrás, a gente cantava uma canção que dizia assim, Jesus, plano melhor. Nunca chega atrasado, lembra? Se diz, sua hora é perfeita, sua maneira é a mais linda. E isso é uma grande verdade. Está escrito aqui na vida de Abraão. Com certeza, amados. Nem em seus melhores sonhos, Abraão escreveria algo tão bom quanto aquilo que Deus escreveu para a vida dele. Porque o plano de Deus, fala comigo, o plano de Deus é sempre melhor. E você sabe que é triste constatar, há pessoas vivendo projetos menores porque não se relacionam com Deus. Então, no momento em que vão projetar, fazem os seus próprios projetos. E essa é a causa da frustração de muitas pessoas. Por vezes, pessoas elaboram projetos que são só seus. A pessoa elabora um projeto só dela. Não há participação do Senhor, não há busca, não há vida com Deus. Por isso que aqui nós pregamos sempre para você. Toda a mensagem do Espírito Santo me leva a tocar nisso. A vida com Deus é algo muito importante, gente. O relacionamento com Deus é algo indispensável. Não dá para manter só aquele padrão de rito, de religião, terceirizar o relacionamento com Deus e ficar distante, porque sem comunicação com Deus a nossa vida é frustração. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos da direção dele. E a história de vida de Abraão vai nos mostrar que o sucesso do nosso projeto de vida, e eu falo isso aqui porque eu sei que eu estou falando com uma igreja madura, eu não estou falando com uma igreja que vive no motivacional, o sucesso do meu projeto de vida, não, estou falando do bom êxito, para uma igreja que eu sei que busca o reino de Deus e a sua justiça antes de qualquer coisa. O êxito é o acréscimo. Então eu posso falar assim com vocês, o sucesso do nosso projeto de vida está intimamente ligado aos propósitos, aos decretos que o Senhor tem para a nossa vida. E a gente costuma ouvir a palavra decreto e falar, meu Deus, decreto chama lei. Não, são declarações. O que Deus declarou sobre a vida de Abraão, decretos. Eu vou te fazer uma grande nação, eu vou engrandecer teu nome, eu vou te abençoar, você será uma bênção. O que são essas frases? São decretos de Deus para Abraão. E queridos, quando Deus declara, ninguém impede. Quando Deus fala, você sabe, a criação Ele fez através do quê? Do davar, da fala, E por isso que sobre a nossa vida também, o Senhor faz declarações, o Senhor escreve decretos. Por isso, toda a preparação e a nossa aplicação
preparação em aprender do calendário bíblico, porque está tudo interligado. Você quer ver uma coisa? Por isso a nossa preparação desde o mês de Elu, que foi no calendário bíblico, tá? Mês de Elu, calendário bíblico. No gregoriano, mês de Elu corresponde a agosto e setembro. Por que a gente fala do calendário bíblico? Porque cada mês do calendário bíblico anuncia o que o Senhor está fazendo, anuncia a bênção que Ele está nos dando. E lá em setembro, quando nós terminamos a conferência Santidade e Vida no Espírito, falei, irmãos, até tinha umas folhinhas aqui brancas. Lembra, Nadia? Quem quiser leva um esbocinho para casa e começa a esboçar o seu projeto. Por quê, irmãos? Porque lá em Elu, o rei está no campo. O mês de Elu anuncia isso. Porque lá na tradição dos reis existia, geralmente você sabe, que as pessoas não tinham acesso aos reis. Esther, que era a rainha, disse para Mardoqueu: se eu entrar na presença do rei sem ser chamada, e ele não estender o cetro para mim, eu serei morta. Ela era rainha. Você imagina alguém do povo para ter uma audiência com o rei. Mas entre os reis existia a tradição de que, num determinado momento, né, principalmente entre os reis de Israel, o rei ia para o campo. O rei tirava as vestes reais, tirava toda aquela pompa, aquela glória. E aí você já deve estar pensando para o que apontava isso, né? E ele descia para o campo. Nesse momento, todos os súditos do reino podiam falar com o rei. O rei estava acessível. Então, mês de Elu, há um anúncio de que o rei, que é sempre acessível, agora está ainda mais, porque é tempo oportuno para isso, para o acesso junto ao rei. Aí vocês se lembram que nós mencionamos aqui, lá em 22 de setembro, olha, está virando o ano civil pelo calendário bíblico, né? E está se entrando no mês de Tishrei, tá? Que foi o primeiro mês. Os 10 primeiros dias ali, né? Era a busca, o arrependimento, o clamor pelo sangue de Jesus, porque no 10º dia vinha o Yom Kippur, que era o dia do arrependimento, né? E aí, passado este mês, entrou o mês de Tshesman, que é o mês que nós estamos agora. E olha que interessante, queridos. Olha, reparem nessa preparação. Tempo de arrependimento, acessando o rei, depois buscando a cobertura, tirando toda qualquer legalidade, porque sempre que a gente se arrepende das falhas, legalidades são fechadas para o inimigo. E aí, após este período, passado o Yom Kippur, ali o Senhor está escrevendo os seus decretos para o próximo ciclo, para o próximo ano. Então toda essa preparação, quando chega no mês, segundo mês do ano civil, né, do calendário bíblico do ano civil, você está no mês de Tshesman. Olha que interessante o que significa esse mês. Esse mês é o mês de uma profunda reflexão. Quando você vai escrever o seu projeto, você separa, não é isso? Os seus dias de oração, devocionais, busca da palavra, focado em Senhor, quais são os seus propósitos? Não é isso, igreja? Amém? Quais são os seus decretos? Mês de profunda reflexão, de serviço diário ao Senhor, ou de servir ao Senhor. Vocês perceberam que os irmãos disseram assim esse fim de semana: pastora, pode sair evangelizar? Vontade de servir, né? Podemos fazer, e vai surgindo no coração. Deus vai colocando impulsos no coração dos líderes dos grupos, né? Vai florescendo, porque é o tempo oportuno. O serviço ao Senhor se torna mais intenso. E olha que coisa linda, Tshesman é também um mês para a gente botar a esperança no futuro. Queridos, traduzindo para você biblicamente, o que é esse mês que nós estamos? É um tempo de projetar em Deus o nosso futuro. Você pode dizer glória a Deus. O Senhor, Ele é perfeito. Ele é perfeito. Então por que a pastora deu para você começar a esboçar lá atrás o seu projeto? Porque agora é o momento que nós vamos lançar a semente. Pastora, eu não fiz o esboço. Não tem problema. Problema é se você pegar aqui e fizer como
é um brinde. Agora eu coloco aqui o que eu quiser. Isso é problema, porque depois você vai se frustrar. O que você precisa fazer é dar ouvidos a essa mensagem e buscar em Deus propósitos dele, decretos dele para a tua vida. Você vai se surpreender, porque assim como Abraão não teria a coragem de pedir um filho, e o Senhor veio e disse para ele: eu vou te fazer uma grande nação. Coisas que você nem imagina, o Senhor tem preparado para você, para o seu lar, para a sua casa, para a sua família. Coisas que você já deu como perdido, situações que você já abandonou, parou de orar, não acreditava mais. De repente o Senhor vai ecoar esse decreto aí nos seus ouvidos espirituais, e escrevendo aqui você vai ver que o Senhor é fiel para cumprir. Estamos alinhados ao calendário de Deus, e essa é a estação oportuna para nós semearmos os nossos projetos. E eu costumo dizer, pastor, Deus é muito generoso e misericordioso, que antes da gente se debruçar sobre esses estudos, a gente já fazia mais ou menos nesse tempo, porque Deus, com a sua misericórdia, já ia nos guiando. Porque não tem uma coisa mais triste, irmãos, eu falava na terça-feira aqui, do que a pessoa estar fora desse alinhamento, porque ela vai tentar plantar quando é hora de colher, aí ela quer colher quando é hora de plantar, e ela se frustra, porque ela está fazendo coisas inoportunas para o tempo que está acontecendo. Veja, Gênesis capítulo 1, verso 14, tenho repetido muito isso, porque isso é a base. O Senhor estabeleceu os sinais no céu para que vivêssemos tempos e estações. Então basta olhar para a palavra de Deus, basta olhar para os ensinamentos da palavra de Deus, e ensinamentos que derivam, que às vezes eles transbordam, e o Senhor nos leva a pesquisar tudo que tem origem dentro da palavra. Você vai entendendo muita coisa, alinhando os tempos. Você não perde, irmãos, uma semente sequer, porque você vai lançar no tempo certo. Agora, um detalhe, queridos, dentro dessa chamada do Lech Lecha, sai da terra da tua parentela, não leve consigo nada que esteja fora do propósito. Está fechando, encerrando um tempo agora, um ciclo agora. Tome muito cuidado, e esse é um tempo de profunda reflexão para você refletir isso mesmo, para você entender a profundidade do Lech Lecha que Deus dá para você, porque para Abraão, o Lech Lecha era: saia da terra da tua parentela. Por que da terra da tua parentela, queridos? Porque Abraão, antes de Arã, que também não era, aqueles espaços geográficos estavam todos tomados por cananeus, mas eles estavam onde? Em Ur dos Caldeus. E Ur dos Caldeus é o quê? Babilônia, centro de idolatria, lugar de confusão, e muitas outras coisas que existiam ali, que a gente sabe também. Então, ali existiam cadeias de principados, de potestades, agindo naquele lugar. E então o Senhor chama Abraão a saída dessa terra. A parentela, irmãos, toda ela já estava aculturada. O que é isso? Tomada por aquela cultura. Os estudos dizem que Terá, ele vendia ídolos. Qual era o negócio de Terá? Era a venda dos ídolos. Existe até lá dentro das histórias bíblicas aquele momento que eu já compartilhei com vocês, que Abraão, ao ficar cuidando da loja de seu pai, ele quebra ali, não estamos estimulando ninguém a nada, mas para acordar o seu pai mesmo, porque quando o pai volta, alguns dizem que o Terá teria viajado, outros dizem que Terá saiu e Abraão ficou por um tempo só ali naquela loja. Mas a explicação de Abraão foi para despertar o pai dele, porque quando o pai chega e diz assim: Abraão, o que você fez aqui? Ele falou: pai, tem na hora de alimentá-los, não tem? Então, eu tinha só uma vasilha de alimento, então eu coloquei aqui no meio, porque são muitos. O que fosse mais forte chegasse primeiro e pegasse a vasilha. Aí eles começaram a brigar, pai. Na briga aconteceu isso, se quebraram todos. Aí Terá fala: menino, vou dizer aqui na nossa linguagem, você é bobo,
Eles não veem, eles não andam, eles não se movem. Você quer que eu acredite que eles fizeram isso? Abraão diz assim, sim, porque o senhor acredita que eles fazem tantas outras coisas? Terá para pensar, porém, era um negócio lucrativo dele. Então ele não abandona. Então qual seria o segmento de Abraão? Ele daria seguimento ao comércio do seu pai. Então, olha a chamada, sai do meio da tua parentela. Eles já haviam se conformado, irmãos, com toda a cultura de Ur. Deixa eu te dar uma dica muito importante sobre essa questão de cultura. Cultura. A palavra cultura, ela vem de culto. Então, cuidado com a cultura dos povos, é sempre um culto a alguém. Os costumes que englobam a cultura são cultos. E esta parentela cultuava a tudo aquilo. Por isso o Senhor estava dizendo para Abraão, saia no meio da tua parentela. E aí, meus irmãos, quando se fala em cultura, você vai ver, porque às vezes as pessoas confundem um pouco, né? E usam até assim, não, mas o que minha família fizer, porque a minha família, e a família, ela é importantíssima, ela é do coração de Deus, do nosso coração, mas nós fomos chamados como um agente de salvação. Olha o que Jesus vai dizer em Lucas 14, 26. Se alguém quiser me seguir e amar mais o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus irmãos, este não será digno de me seguir. O que Jesus está dizendo? Abandona todo mundo? Não, ele está falando da cultura, ele está falando dos hábitos. Se eu fui chamada, eu preciso ser a intercessora, aquela que vai clamar, aquela que vai buscar, aquela que de repente algumas coisas não vai participar, vão ficar até bravos, mas lá no futuro, quando salvos, eles vão entender que ao invés de estar estimulando para que eles errassem mais, eu estava ali orando, eu estava ali intercedendo por eles, para que houvesse uma transformação. Irmãos, estes choques existem. Eu não estou dizendo choque de brigar, choque, não, eu estou dizendo o choque de às vezes você não agradar, porque você não vai estar agradando exatamente aquele seu parente, você vai estar agradando a cultura ou o culto ou os deuses que são adorados através daquilo. Então naquele momento você vai se colocar como intercessor e você vai declarar, Senhor, eu creio que não vou eu para a cultura do mundo, mas vem eles para a cultura do teu reino, porque a tua mão vai alcançar. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, meus amados, este chamado para Abraão, sai da parentela, ele é muito amplo. Para nós hoje aqui ele significa, sim, vigie. Se você está sendo intercessor, se você está clamando pela tua casa, se você está pregando com seu testemunho, mas também significa sair daqueles hábitos, costumes, falas, emoções costumeiras, sair dos pecados costumeiros, aonde a pessoa fala, eu estou me arrependendo agora, eu aplico o sangue de Jesus, eu nunca mais vou fazer isso. Amanhã faz de novo, amanhã sente de novo, amanhã fala de novo, amanhã briga de novo. Meu Deus, lembra de uma coisa, querido, as pessoas dizem tanto assim, mas Jesus já fez tudo, às vezes até para se isentar do que precisa fazer, né? O sangue de Jesus resolve para mim. O sangue de Jesus é algo preciosíssimo, preço incalculável. Aonde você está aplicando o sangue de Jesus, ali você está aplicando poder. Então tome muito cuidado com isso. Aplica o sangue de Jesus hoje de manhã de novo. Aplica o sangue de Jesus de novo. E lá em Hebreus, tanto no capítulo 6, quanto em uma outra passagem, a mesma carta, nós vamos ver o autor dizendo, cuidado com isso. Porque aqueles que uma vez já foram iluminados, já provaram dos dons celestiais, e têm tal atitude, é como se eles pisassem no sangue, desvalorizassem o sangue. Se você tem a consciência do poder que há no sangue de Jesus,
Isso te ajuda a não voltar atrás, a não tornar ao vômito que você já abandonou ontem, a não tornar isso de novo. Porque quando vier a sua mente assim, mas é a minha fraqueza, eu não consigo, lembra assim, coloca na balança, mas eu apliquei o sangue de Jesus. Será que tem alguma fraqueza que seja mais, que tem um peso maior do que esse sangue? Será que tem, irmãos? Não tem, diga comigo, não. Então, lembra-te disso, porque senão o inimigo vai usar essa mesma arma contra você. O leque errado do Senhor hoje é para sair dos círculos de amizades que te fazem transgredir, é para sair dos hábitos que te fazem transgredir, a ira, a beligerância, todo tipo de hábito que te faz transgredir. Eu estava falando com o pastor, eu nunca me aprofundei. Eu me lembro que logo que eu me converti, tinha algumas colocações quando a gente falava de frutos do Espírito. Não, mas é porque eu sou sanguíneo, respeito, sei que existe essa divisão até hoje. Mas, irmãos, transpassa esse limite. Porque eu não sei se é bem assim, mas de repente sou sanguíneo, sou explosivo. Mas a Bíblia fala que o fruto do Espírito é temperança. Então, como é que faz? A sanguinidade é uma obra da carne, e o fruto do Espírito é a temperança. A ira é uma obra da carne, e o fruto do Espírito é o amor. Então, para cada obra da carne você vai encontrar ali, tem um fruto do Espírito que é preciso buscar e conquistar. Então, o leque saia desta vida. De repente assim, está quase no que a Bíblia diz, mas sempre eu me inclino. Não, saia disso. Creia que o poder de Deus, ele sobrepuja a toda a fraqueza, e que se você tiver uma vida com Deus, fielmente, buscando, ouvindo a palavra, tiver ouvindo a voz dele, porque uma coisa nós já sabemos que está no projeto de vida de todos nós, esse é um decreto para todos nós, que é o quê? Servir a Ele, cada um numa área, cada um de um jeito. Mas quanto a isso, você não tem a dúvida. Será que Deus escreveu isso para mim? Será? Não. Ele escreveu. Ninguém vem à presença de Deus por um acaso. Não, Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a todos vocês. Tem um sentido literal ali, mas também tem um sentido para nós hoje. Ele nos escolheu e ele está se apresentando ali como videira. Nós somos o quê? Ramos. Ramos não o quê, irmãos? Fala comigo. Frutos. Falei para acordar, quem cochilou? Frutos. Então nós somos chamados para frutificar, todos nós. Então isso está no projeto dele para todos nós. Então nessa noite, saia de tudo aquilo que te faz transgredir, de tudo aquilo que te atrapalha, todas essas coisas e outras coisas mais que te afastam do propósito de Deus. Aqui nós não vamos nos preocupar. O que afasta aquele irmão? Não é problema meu, gente. Mesmo eu sendo pastora da igreja, essa não é a minha função. Bisbilhotar a vida do outro não é função de nenhum de nós. Agora o olhar é para nós. O que atrapalha? O que é que eu não posso levar? Veja, quando o Senhor falou com Abraão, levar, ele foi olhar. Será que o Ló não pode levar? Será que meu pai não pode levar? Não. E ele se distraiu por um instante, porque ele ainda traz na bagagem Ló era a parentela. A gente vai fechar dizendo, daqui a poucos minutinhos já a gente vai terminar e vai fechar dizendo isso para você. Ele se distraiu um pouco, mas no momento em que Deus chamou a atenção, Abraão, é você, a chamada é para você. Então, o que é que eu não posso levar? Isso que eu vou olhar. Coisas que não podem ser arrastadas, coisas que você não pode trazê-las, pois enquanto elas estiverem com você, a promessa será adiada. Por Deus, jamais. Você já viu pessoas falando assim: mas Deus chegou atrasado, mas Deus não fez ainda. Deus não se atrasa jamais. O que acontece, irmãos, é que enquanto a pessoa não cumpre na íntegra o leque lerrar, sai do meio da tua parentela. E quando eu falo parentela, você entende tudo que eu já descrevi, tá? Deixa toda essa bagagem que não cabe no seu propósito. Enquanto a pessoa não faz isso, o propósito está lá parado. Você quer ver uma prova?
O Senhor falou com Abraão em Gênesis 12, né? Aí vamos a Gênesis agora, capítulo 13, e o verso de número 14 e 15, Alexandre. Começa a ter ali um entreveiro, uma confusão entre os pastores de Abraão e de Ló. E veja que interessante, gente. Alguém fala assim, ai, eles estavam brigando, é porque as coisas estavam fora do lugar. Veja só, começa a ter esse choque. E aí, já não, né, Abraão fala, a terra já não comporta o meu patrimônio, o seu, não. Então você vai escolher, né, para onde você quer rumar, e eu vou para o lado oposto você escolher. E aí você sabe, né, os olhos de Ló se encantam com aquela campina verde, que é a Sodoma, Gomorra, enfim. Nós não vamos entrar aqui para não nos demorarmos. E aqui vai haver o que? A separação. Aqui Ló vai seguir o destino dele e Abraão vai continuar a sua caminhada. Mas no momento em que Ló se aparta, olha o que Deus vai falar com Abraão. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, lembra? Sai da terra da tua parentela. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. As mesmas palavras que o Senhor fala em Gênesis 12 com ele. Só que estava parado, porque ele ainda trazia consigo alguém, mas em outro momento, só a gente vai se demorar demais de falar por que Ló não deveria estar, tá? Basicamente porque o Senhor falou, sai do meio da parentela, enquanto Ló trazia consigo aquilo que não cabia no propósito, o propósito ficou parado. Deus estava atrasado? Não, Abraão estava trazendo o propósito. Isso é para você entender. Porque às vezes, irmãos, não é uma pessoa é visível, é perceptível, mas é um sentimento, é um hábito, é uma mania, é uma fala, né? São coisas que passam desapercebido, que talvez as pessoas comecem a entender como parte da vida delas, mas aquilo não é parte da vida delas. Mas uma coisa tão pequena está travando tudo. Sim, está travando tudo. Agora, nesse momento, prova disso aqui, assim que Ló se aparta, o Senhor fala, olha, o Senhor fala de novo das medidas da terra, e onde os olhos dele corressem, o Senhor iria dar a sua descendência. Ló aqui pode representar, de fato, pessoas, coisas, hábitos, tudo que precisa ser deixado. Então faça uma reflexão, porque às vezes você fala, puxa, tem coisas do projeto dos outros anos que não aconteceram. Faça uma reflexão. Quem é o Ló? Ou o que é o Ló? Melhor do que quem é. O que é o Ló que ainda está aí? Que está travando, que está impedindo. Pessoas reclamam, hora ou outra, como eu disse, a gente escuta pessoas reclamando, né? Ah, mas Deus está tardando, Deus nunca demora, até porque existe um provérbio, né? Que quando a esperança é retardada, isso adoece o coração. A pessoa tem uma expectativa, né? E Deus não tem prazer nisso, irmãos. Então Deus não atrasa. Deus tem o tempo certo para cada situação. E aí você também, se tem um relacionamento com Deus, por isso é importante ter um relacionamento com Deus, porque as coisas não são, como se diz no ditado popular, a ferro e a fogo, né? Ah, então não aconteceu, então. Quando você tem um relacionamento com Deus, você sabe. Não aconteceu porque não é chegado o tempo. E você também saberá, não aconteceu porque tem um Ló aqui comigo. Tem um Ló na minha bagagem, o Senhor já falou para deixar o Ló lá em Ur dos Caldeus, mas eu arrastei ele junto comigo. Discernimento. Então, por isso que relacionamento com Deus é indispensável, porque senão a pessoa, ela fica perdida. Aí ela escuta uma frase, então é isso. Não, então. Aí vai para um outro lugar, alguém fala, não, então é aquilo. Relacionamento com Deus é muito importante. Agora, se o Espírito de Deus hoje está falando nesses termos, eu acredito que essa palavra cumprirá o propósito das vidas para as quais ela está sendo enviada.
verificar e ver se não tem aí na bagagem coisas que vêm impedindo os seus projetos. Quando você ouve aquilo para o final e obedece o chamado de Deus, o Senhor anuncia o projeto para a sua vida. O Senhor anuncia o projeto para Abraão. E o Senhor diz o seguinte, dentre tantas coisas boas que o Senhor falou para Abraão, o último adendo que todos os nossos projetos precisam, para você saber que nessa chamada e nos decretos que Deus já escreveu, estão contidas esses recursos que nós tanto precisamos. Dentre coisas maravilhosas que o Senhor escreveu para Abraão, a última frase, serás uma bênção. E lá na frente tem um complemento que o Senhor fala para ele, anda na minha presença e ser perfeito, né? Ser santo, seja uma bênção. E sobre ser uma bênção fala, queridos, primeiro de procriação, porque Abraão, no caso de Abraão, ele precisava, e o sonho dele era ter um filho com Sarai. Estou chamando assim porque nós estamos ainda em Gênesis 12, tá? Agora, a questão da procriação não se resume a filhos, porque senão quem tem filho fala, mas eu já tenho, já está tudo certo. Não, procriação no sentido de ser fecundo, no sentido de ser produtivo em tudo que faz. 3 bênçãos estão inseridas quando o Senhor diz para Abraão, você vai ser uma bênção. Primeiro, você vai ser produtivo. Recebe essa palavra sobre a sua vida. Nada de depressão, nada de ficar debaixo de opressão. Aonde colocar a mão, você já coloca declarando que a bênção de Deus vai estar. E eu volto até um pouquinho. Você percebeu que o mês que nós estamos no calendário bíblico, Chesvan diz que é um mês para termos esperança no futuro. Isso independe, irmãos, de governo, de país. Se a gente fala em calendário bíblico, o único povo na terra que sempre andou dentro do calendário bíblico que etnia? Os judeus. Você já pensou quando eles estavam passando pelo holocausto? Chesvan dizia isso. Esperança no futuro. O holocausto acabou com eles? Não. E tantas outras coisas que eles passaram, guerras e guerras e guerras, e o tempo todo eles escutam alguém dizendo, precisa arriscar Israel da terra, precisa tirar esse povo do mapa. Em algum momento alguém riscou? Em algum momento alguém apagou? Não, porque existe uma palavra de Deus para eles. Todo mês de Chesvan eles dizem, esperança no futuro. Se você estiver preso, mas vai dar, porque tem essa situação. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Hoje, para a gente conseguir uma notícia boa, é procurar agulha no palheiro. Verdade ou não? Notícia ruim tem um monte, porque nós estamos vivendo o tempo do fim. Mas e aí? Quer dizer que então mudou? A nossa maneira de pensar tem que ser outra? Não mudou nada. Porque enquanto o Senhor sustenta a nossa vida na terra, Ele é Senhor das nossas vidas. Então, independente de governo, independente de situações quaisquer, nesse mês nós projetamos porque devemos colocar esperança no futuro. O meu futuro, irmão, não está na mão de governo, não está na mão de país, não está na mão de nada. O meu futuro está nas mãos do Senhor. Aquilo que Ele decretar, aquilo que Ele falar, é o que vai prevalecer. E eu creio assim para a tua vida também. Então nós vamos projetar. E é com essa mentalidade bíblica que você vai colocar a sua mão no seu trabalho, colocar a sua mão sobre a sua família, no ministério, na igreja, no que você faz. Coloque, estenda as suas mãos e declare, esse grupo vai crescer, esse grupo vai se multiplicar, esse departamento vai ser abençoado. Eu declaro agora como pastora dessa igreja, toda essa reforma que está sendo feita, ela será abençoada, multiplicada, concluída com sucesso, e tudo será feito para a glória de Deus. Faça assim na sua casa, faça assim na sua vida. Lembra, diga, eu não sou estéril, eu não sou estéril, eu sou produtivo, eu sou frutífero, porque assim disse o meu Senhor. Amém?
Que mais, pastora? Ser uma bênção fala sobre recurso, dinheiro, provisão. E aí, se existe um alinhamento com o céu, se existe fidelidade em toda a palavra que você ouve aqui, não faltará. Mas o meu projeto, olha, pastor, Deus está falando coisas que como é que vai ser feito? E então, quando Ele lança decreto sobre nós, Ele também olha para nós assim: você é uma bênção. E quando Ele está dizendo você é uma bênção, Ele está dizendo assim: você é produtivo e não vai faltar recurso, não vai faltar fundamento, não vai faltar provisão para aquilo que estiver projetado por Deus na minha vida, na sua vida. Irmãos, se a gente calcular, né, quando a gente tinha a igreja só como um projeto e o que ela é hoje, e a gente calcular com arrecadações, não vai bater. Não vai bater. Você vai falar: como deu certo? Pela a mão do Senhor e a provisão do céu. Aquela matemática de Deus que veio sobre aquilo que está consagrado a Ele. Então, hoje, nós vivemos dentro de um milagre. Você está sentadinha na cadeira, dentro de uma nave de uma igreja, é um milagre. Então, o Senhor fez isso e faz muito mais. Precisa de algo na sua casa que é desafiador? Ele fará, seja fiel a Ele. Amém? Precisa de algo no seu local de trabalho, na sua profissão, na sua empresa? Ele vai ministrar, seja fiel a Ele. E quando nós ouvimos do Senhor: tu serás uma bênção, além de produtividade, recursos, fala também de fama. E fama é um assunto delicado porque ela está muito deturpada hoje, né, gente? Fama, quando o homem ouve isso, ser famoso, isso fala com ego. Mas na verdade, o que o Senhor falou assim para Abraão: engrandecerei o teu nome. O Senhor está dizendo: a sua fama vai correr, Abraão. E correu tanto, né, irmãos, que tem basicamente 3 religiões que se baseiam aí na fé dele. Existe a raiz, né, da fé de Abraão, outros chamam pelo nome de Abraão com algumas deturpações, mas enfim. Assim foi com Davi. A Bíblia diz que a fama de Davi correu. Assim foi com Jesus. Porque fama aqui, querido, se liga à reputação do caráter. Então aqui tem uma ação também de quem recebe a promessa. Uma aliança com Deus, de manter um caráter ilibado, fiel, de ser uma pessoa leal, sincera, verdadeira, que procure caminhar dentro da palavra e não dar ao outro um motivo de escândalo e não dar ao outro um motivo de maledicência. Isso é fama. Tem famosos que são os mais anônimos do mundo. Tem famosos que não aparecem, que estão lá no cantinho, se a gente falar no contexto de igreja, está sentadinho ali, não tem a fama que o mundo fala, mas tem a fama no céu. Os anjos conhecem, Jesus conhece, o Pai conhece, o Espírito Santo, e é isso, gente. Vocês se lembram que aquele endemoniado que foi os filhos de Sevas, tentaram expulsar o demônio deles, eles conheciam, aquele demônio conhecia Paulo e as credenciais de Paulo, né? Ele diz para aqueles homens, envergonhando eles: eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus, quem Paulo prega, sei quem é o Paulo, mas e vocês, quem são? E eram famosos, eram os filhos do sacerdote, né? Mas não tinham fama no mundo espiritual. Sobretudo, o Senhor está falando de uma fama que começa no mundo espiritual e de repente ela se propaga na terra também, tá? Essa fama não se liga ao ego, essa fama se liga ao caráter, à reputação. Essa fama vem para testemunho, meus irmãos. E já pensou, ou você já observou, quando pessoas vêm e falam assim de um escândalo? Você viu o líder tal. Não é tão gostoso você falar assim: mas você conhece? Aí você fala de alguém que está servindo a Deus, não é? É gostoso. Para cada escândalo você tem também um exemplo de alguém que está se esforçando, que está lutando.
e que está atento para aquela palavra. Quem está em pé se cuida para não cair, mas está em pé, graças a Deus. Então essa é a fama relevante. Ser uma bênção está ligado a isso, a ser produtivo, a recursos, ao caráter, à reputação que honra o nome do Senhor. Essas 3 dádivas nos são outorgadas pelo Senhor quando nós estamos dentro do projeto dele, do projeto que o Eterno decretou para nós. Observe que ele revela o projeto para Abraão, e lá, finalizando tudo que ele disse para Abraão, ele fala: e tu serás uma bênção. Deus é perfeito, amados. Sabe o que ele está dizendo? Vai ser isso, vai ser isso, vai ser tudo coisa grande. Claro que talvez na mente de Abraão, humanamente falando, principalmente você vai ser pai de uma nação, pode ter passado o que passa na mente de qualquer ser humano. Como assim? Não vejo como. Aí o Senhor fecha dizendo: tu serás uma bênção. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que aquilo que você vai projetar, o Senhor vai fechar e vai assinar dizendo assim, desde que esteja de acordo, alinhado com Ele, vai dizer para todos nós: tu serás uma bênção. Amém. E serás, em nome de Jesus. Quem recebe com a mão direita na cabeça, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Amém? Pessoal do louvor, vamos vir, nós vamos louvar a Deus agora, para que as irmãs e irmãos diáconos possam oferecer para vocês. Virá já tudo pronto. A pasta, irmãos, tem declarações proféticas. Depois que vocês abrirem, nós vamos ver aqui, tá? Eu também vou ver agora com vocês, porque chegou agora tardinha, eu trouxe direto para a igreja. Vai ter a folhinha onde você vai escrever, e também vai ter um envelope para semeadura, mas é melhor explicar quando estiver nas suas mãos, e depois nós vamos então orar. Eu vou me despedindo de quem está acompanhando aqui. Deus abençoe, e nós prosseguimos aqui. Então,